Oi, minha gente, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos todos. A gente vai falar hoje sobre surrealismo. E para falar sobre surrealismo, a gente tem que, infelizmente, falar sobre pesada, né, na existência humana, que é a dor. O surrealismo vai nascer em 1900, vocês, claro, já estão vendo que estou acompanhada aqui por uma grande expressão artística desse movimento, que é a Frida Kahlo, uma história de muita superação, apesar de já demonstrar desde cedo a possibilidade de dialogar com o universo da arte. Frida fez parte de um período muito importante para a América Latina. Teve a existência dela marcada por muitas dores, muitos momentos trágicos, né? Inclusive um que de fato leva a característica do que significa essa palavra trágico, que é o inconciliável, o irreversível, aquilo que não tem mais reparação. Frida foi atingida por um acidente, ela vinha num ônibus e sofreu várias lesões no corpo em virtude deste acidente. E a partir daí, né, o corpo dela sempre foi uma espécie de montagem dessas estruturas que foram partidas a partir desse acidente. O corpo de Frida, ele sofria essas alterações, né, no momento em que a dor é também um lugar de reparação. E esse é um traço marcante da obra de arte dela. A obra de Frida, ela é sobretudo uma obra que vai se caracterizar por um contato com o subconsciente e uma busca pela resolução de coisas fragmentadas, coisas partidas, perdas irreparáveis. Então, o surrealismo nasce já naquela divisão entre o século XIX e o século XX. Estamos falando em 1900. É um período de formação do pensamento humano, sobretudo através da psicanálise. Alguma coisa que a gente conversou mais detalhadamente num outro vídeo que vocês vão encontrar aqui na nossa lista de vídeos, que é exatamente quando a gente conversa sobre arte, surrealismo e psicanálise. Esse é o tema do outro vídeo, vão lá assistir também, porque esse assunto, esse aspecto da aula da gente está mais detalhado. Aqui a gente vai falar especificamente sobre a expressão de Frida Kahlo. A arte de Frida, ela se desenvolve a partir dessas dores no corpo, dessa remontagem de uma espinha dorsal, e ela vai reconstruir a pintura de maneira não somente a traduzir o real, o consciente, o que é visto pelos olhos, mas também aquilo que só é visível ao subconsciente, aquilo que só é acessado através da análise, de um aprofundamento nesse lugar da psique humana. Então, a arte surreal, a palavra já traz a característica imanente, né, essencial para compreender, é alguma coisa que está para além do real, no seu subsolo, certo? Então, o surrealismo tem esse traço característico. E a Frida Kahlo é considerada uma das grandes expressões do surrealismo, porque vocês vão poder ver nessas imagens dos quadros, das obras de Frida, o quanto ela dialoga com aquilo que está exposto aos olhos, enquanto real, mas aquilo que só pode ser visto como um subsolo do consciente. O surreal. A importância de Frida vai se consolidando por conta das suas ações também políticas. Frida vai ser, por exemplo, convidada para uma exposição nos Estados Unidos. Como mexicana, sul-americana e consciente dessa exploração dos países ditos mais desenvolvidos,
apesar de desrespeitosos, né, sobretudo não só com essa força econômica baseada numa força bélica, mas que tentava subjugar a cultura de outros povos, inclusive os povos originários inspiradores da obra de Frida Kahlo, mexicana por essência, que trazia toda aquela riqueza dos povos originários da região central da América Latina, dessa parte do México, né? Essa parte da exposição do território mexicano que a Frida ocupava, onde ela nasceu, mas onde ela também desenvolveu esse trabalho de uma pintura que trabalhava o aspecto da dor, mas que também trabalhava uma identidade cultural. Ficaram muito famosos os vestidos de Frida Kahlo. O que acontece é que quando ela é convidada para expor nessa galeria americana, nesse grande salão de arte contemporânea, né, a arte praticada na época nos Estados Unidos, ela como artista engajada no seu próprio trabalho, na sua própria identidade cultural, não vai mais desenhar um quadro onde a figura humana dela está presente. Frida, que já tinha desenhado quadros onde existe uma Frida real e uma Frida surreal diante uma da outra, como numa plataforma espelhada, como no reflexo de um espelho. Não, Frida vai mandar um quadro, que vocês estão vendo aí, que é exatamente uma montagem entre essa arte que quer valorizar alguma coisa que se perdeu na Idade Clássica, aquela ideia que os dadaístas vão criticar bastante, que é a ideia de uma arte hegemônica que quer se sobrepor a todas as outras. Diante do templo de Acrópole, ela coloca um vaso sanitário, um lixo, uma coisa acumulada, ou seja, um caos, um desordenamento, a exposição da fratura da espinha dorsal do que a arte tinha se transformado. A arte que agora está muito dominada pelos discursos comerciais, pelos discursos políticos e pelos embates desses países em relação às suas identidades e aos seus valores culturais. Frida não abre mão do seu lugar de latino-americana e mulher, artista, que construiu uma trajetória, e ela não consta como figura humana no quadro. Ela vai mandar apenas a imagem do vestido, de um de seus vestidos, bordados por essas mãos ancestrais da América Latina, dos povos originários da América Latina. O nome do quadro é Meu Vestido Pendurado Ali, e a figura de Frida não estará presente. Então, essas essências do que a gente vai observando, quando a gente olha um quadro de Frida Kahlo, a gente tem que entender o canal que foi aberto com o subconsciente, com o subsolo do real, ou seja, esse lugar do surreal, e ao mesmo tempo uma força de indivíduo, de artista, de uma singularidade poética que vai reverberar até os dias de hoje. A gente tem, assim como outras figuras icônicas, Clarice Lispector, Che Guevara, que não era artista, né, mas um guerrilheiro, era um estudante de medicina que se transforma num guerrilheiro, o Bob Marley, que aí sim, né, músico. O fato é, a gente tem na imagem de Frida Kahlo hoje um imaginário. Sobrevive na figura humana de Frida esse imaginário de uma nação resistente, de um povo resistente, de uma arte com uma identidade. A casa de Frida Kahlo é um espaço até hoje preservado, um dos lugares de maior fluxo de visitação do país de origem de Frida. E a própria nação mexicana se orgulha dessa artista como sendo um dos seus principais símbolos, um dos seus principais ícones. Tchau, minha gente, foi um prazer conhecer. Até.
O que acontece é que essa artista vai determinar um processo de transformação na arte e de um discurso que vai levar ao conhecimento dos canais de acesso ao surreal, ao subsolo do real.